Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos mantém na perseverança, aquele que nos ensina a confessá-lo de boca e se demonstra pelo bom proceder aqueles que têm o seu Espírito. Quando ali eles estavam sempre querendo apanhar em contradição, mas ele sendo a verdade, não pode negar a si mesmo a própria verdade. Aquele que disse, aceito o vosso testemunho, mas na verdade o testemunho do homem é falso, porque seja todo homem mentiroso e o Espírito é a verdade. Ele ainda que falasse de si, o seu testemunho é verdadeiro, porque ele é a própria verdade, aquele que igualou-se a Deus e não pode negar a si mesmo. E ele disse, aceito o vosso testemunho, porque a testemunha falsa não ficará impune. Mas aquele que produz pela condução do seu Espírito é o verdadeiro depoente, porque não falamos e tampouco produzimos por si, mas segundo a condução do seu Espírito. Por isso ele disse, se eu não tivesse vindo, não teria ninguém como culpado. Mas como eu vim, demonstrei que é possível vencer o mundo segundo a fé, eu não vim condenar. Vós que me rejeitais já estão rumo à condenação. Eu vim salvar aqueles que estão à condenação e que se apresentam com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza. Assim como fez Davi quando pecou e disse, pequei e fiz o que é mal diante dos céus, pequei contra ti, e desde o ventre da minha mãe sou pecador, sou falho. Purifica-me como um isopo. Aonde no Salmo 51 ele fez a confissão. O Senhor agradou da sua confissão. Houve consequências, aonde a palavra diz homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, aonde tudo aquilo que ele fez em oculto, todo Israel veio a saber. Sabemos ainda que o pecado deixa cego, nu e surdo, porque na verdade uma consciência que o acusa como cumpridor, mas está desaprovado diante do Senhor. O profeta Natã, quando exorta por meio de parábola, ele chega a ponto de condenar aquele que assim procedeu. Mas ele disse, francamente, este alguém é tu, Davi, aonde ele faz a confissão. É um risco aqueles que se entregam à apostasia e ao esfriamento do amor, porque estão na incredulidade. Se julgam cumpridores, mas na verdade por si mesmo, porque já não tem aquele que o justifica. E aí estão segundo o ministério da iniquidade, aonde o Senhor fecha a porta do ministério. E também a porta da graça lhes é fechada. A palavra diz que eles batem e não encontram, assim como a palavra diz, tampouco aquele que está o noivo pode jejuar, mas que então chegaria o tempo quando o noivo lhe fosse retirado, então eles jejuariam. Porque a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha também ninguém há de se abrir. Por isso melhor para aqueles que perseveram dia após dia, agradando o Senhor, porque ele
está sempre à procura daqueles que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Os que abraçam a árvore da vida e são abraçados por esta sabedoria, sendo ouvinte e praticante dia após dia. E assim perseverai sempre na renúncia do dia a dia e não retroceder às atividades de outrora, mas sempre sendo um sacrifício agradável às suas narinas, que ele nos ensina para sacrificar é necessário a obediência, muito melhor do que a submissão de coração, muito melhor do que a gordura dos carneiros, a submissão de coração. Assim ele nos ensina, muito melhor a obedecer do que a sacrificar. Assim como aqueles que obedecem os conselhos do seu espírito são aqueles que sacrificam com um aroma agradável através daquele que é o elo da perfeição, com um bom perfume em Cristo. E isso é imputado como justiça, cheiro agradável para aqueles que estão sendo salvos e cheiro de morte para os que estão sendo destruídos por rejeitar o anúncio do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.